Bom, começou, enfim, oficialmente o inverno, né? A estação mais fria do ano, as temperaturas realmente caem, deixa a gente assim um pouco mais preguiçoso, né? Esse é o período do ano em que é também onde há o maior índice de infartos, né? E aqui ao meu lado está mais uma vez o Dr. Sérgio Teran, que é médico cardiologista, e vai comentar conosco e dar alguns conselhos aí para se cuidar nessa época, né? Claro que o ano inteiro, mas nessa época muito mais. Tudo bem, doutor Sérgio? Tudo bem, claro. Doutor Sérgio, que ligação assim a gente pode fazer entre essas baixas temperaturas e o aumento dos infartos? No inverno, durante esses períodos mais frios, existe uma variação térmica que pode fazer com que as coronárias, as artérias, veias do coração se comprimam mais, fiquem mais estreitas. Isso faz com que a pressão suba e aumente também a força do coração, exige mais demanda dele. Seria as artérias, o senhor falou, contraindo, ou seja, tem que passar sangue ali com um pouco mais de força, com um pouco mais de pressão e aumenta o que chama a pressão arterial, né? Isso. E aí pode levar a pessoa a desenvolver problemas cardiológicos, principalmente as pessoas que já têm algum problema prévio. Entendi. Quem tem pressão alta, então, né, quem tem alterações na pressão, o risco é maior. Sim, nesse período do inverno, onde existe essa variação térmica, o risco de aumento de pressão e de compensação cardiológica é maior. Agora, que cuidado o senhor orienta? Claro que o ano inteiro a gente falou aqui, né, mas sobretudo nessa época mais extrema, assim. Manter o check-up cardiológico em dia. Se sentir algum sintoma, alguma manifestação do corpo diferente do que o normal, procurar um médico. Manter o uso das medicações contínuas que já foram prescritas anteriormente e evitar as oscilações de temperatura, sair de locais muito quentes para locais muito frios. Esse choque, né? Isso, essa variação térmica importante é bom evitar. É um período também que aí entram os nutricionistas, né? Que falam que as pessoas nessa época acabam consumindo comida um pouco mais calóricas, né? Sim. E se abrigam mais em função, claro, das temperaturas. Isso também pode potencializar comidas condimentadas demais, excesso de gordura, também é um perigo nessa Também época. O excesso de gordura, sal, faz com que a pressão arterial suba. Se a pessoa for diabética, ingerir alimentos que contenham mais glicose também pode descompensar o diabetes. Isso aumenta o risco de complicações cardiológicas também. Ô, doutor Sérgio, quem vem naquela toada, assim, praticando atividade física o ano inteiro, chega nessa época, o senhor aconselha que continue com as atividades e que dica a pessoa deve, o que a pessoa precisa tomar de cuidado nessa época em relação à atividade física? Pode continuar a realizar atividade física normalmente. As dicas são evitar, mais uma vez, as variações térmicas altas. Se você estava no local quente e vai se exercitar no local frio, se aqueça de forma devagar, né? Não comece a fazer atividade física de forma súbita. Evite sair de um banho muito quente, se expor a uma temperatura muito gelada também de forma súbita. E se sentir alguma coisa diferente durante a realização de atividade física, procurar uma avaliação. Ou seja, quem faz atividade de manhãzinha, por exemplo, que as temperaturas estão bem mais baixas, não é levantar da cama, tomar um café rapidinho e já sair correndo, por exemplo. Tem que dar um aquecimento. Um período de adaptação. Senão pode ter problema, inclusive lesões musculares, né, que surgem nessa época. Agora, isso, claro, que é orientado que as pessoas se exercitem o ano inteiro. O senhor falava aqui dos extremos, né? Nós estamos no inverno, no verão também ocorrem os infartos, mas aí é por um outro motivo, né? O senhor até citava antes da gente começar a entrevista. Isso, no verão, as temperaturas, sempre os extremos são ruins para o organismo. Muito alto ou muito baixo, né? Justamente. No verão, as causas geralmente são as férias, o abandono do tratamento, o excesso do álcool, né, o abuso na ingestão de bebida alcoólica, a alimentação também é ruim, falta de hidratação ou pouca hidratação, pouca ingestão de água. No verão, essas são as principais causas de compensação. E no inverno, a gente acaba tendo o problema das temperaturas. Agora, para o pessoal que vai fazer atividade física na área externa, uma corrida, por exemplo, né, fazer um Cooper logo cedo, é importante também se agasalhar, isso ajuda um pouco a segurar um pouco a temperatura do corpo? Ajuda, e evita o choque térmico. Mantém o seu calor, quando você estiver terminando de fazer atividade física, você não tem aquele contato súbito com a temperatura fria. O agasalho mantém o calor. Há um dado também, os médicos comentam muito isso, que os infartos ocorrem muito pela manhã, né, doutor Sérgio? O que a gente pode... Por que ocorre exatamente nesses horários, nas primeiras horas? Metabolicamente, durante a manhã, existe um aumento de um hormônio chamado cortisol. Esse
Esse é um hormônio que aumenta o metabolismo do corpo. Toda vez que a gente aumenta o metabolismo, né, aumenta a demanda da força do coração, é nesses momentos que costumam exigir mais força. Entendi. E aí, às vezes, é nesse momento que o coração não tem condições de responder esse aumento de cortisol. Se a gente eu imagino que você está dormindo, o coração está claro, trabalhando ali, mas um pouco mais devagar, mais ou menos assim, né? É como se fosse uma comparação meio esdrúxula aqui, um motor frio ali, né? Isso. Você não pode dar a partida e já sair andando. Não. Tem que dar um tempinho, é mais ou menos isso. Isso aí, existe um momento. Essa partida é dada pelo organismo. Existe um aumento de um hormônio durante a manhã que se chama cortisol. Acordou, ele já começa... O organismo já começa a produzir cortisol para você ficar alerta, vigil e começar as atividades do dia. Por isso que nesse momento é onde exige mais demanda do organismo, inclusive do coração, é que podem ocorrer os infartos. Mesmo sem atividade física, a gente está falando de atividade física, mesmo sem ela é possível que ocorra. Bacana, é bom ficar atento. Agora, tem algum sinal que o infarto dá para a gente, assim, de repente, sentir uma dor, algum desconforto? O que a pessoa pode perceber que pode ser um sinal de um infarto, doutor Sérgio? Os sinais clássicos de infarto é dor na região esquerda do peito, tipo aperto, queimação, pode irradiar para o pescoço, para a mandíbula, para os braços, para as costas, mas em geral qualquer dor, qualquer desconforto, qualquer manifestação diferente na região de tórax, abdômen, pescoço, de forma repetida, tem que ser avaliada. Existem essas manifestações clássicas, mas elas podem se apresentar de outra forma também. Eu imagino que não se deve insistir, ficar com aquela dor e não comentar com ninguém, por exemplo, da família, né? Não. Quanto antes o paciente procura o médico, maiores são as chances de evitar o infarto ou as complicações dele. É porque quando se fala a palavra infarto, parece que é uma sentença de morte e na maioria das vezes não é assim, né? O infarto, propriamente dito, ele tem uma mortalidade alta, né? Mas na grande maioria das vezes ele pode ser evitado. Desde que se procure dentro do tempo possível ali, né? Antes que ele aconteça. Não, eu estou dizendo isso porque eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas que sofreram infartos, um familiar conseguiu levar para o médico, durante a viagem sofreu outros infartos ali e conseguiu lá no hospital reverter aquela situação. Então, assim, é um tempo aí que ainda é possível, né? Você buscar um atendimento e ter um... O infarto, o momento do infarto, na hora que a artéria do coração oclui, existe um tempo chamado ouro de atendimento. Geralmente são os primeiros 60 a 90 minutos. Se você conseguir atendimento médico nesse tempo, as chances de recuperação são muito grandes. Que bacana. Depois desse tempo, as chances de recuperação caem bastante. Então, esse trajeto, por esse exemplo que você deu, provavelmente foi isso que aconteceu. Só teve um infarto, mas conseguiu ter atendimento médico em tempo hábil, em tempo pequeno. Entendi. E o infarto é aquilo, a pessoa teve aquela crise, volta, né, a consciência, e muitas vezes ocorre outro infarto em seguida. O atendimento tem que ser realmente urgente, né? O infarto basicamente é uma obstrução, é um entupimento de uma artéria no coração. Esse entupimento, no momento que ele ocorre, nós temos algum tempo ainda hábil para você conseguir atendimento médico e desobstruir essa artéria. O coração tem uma reserva, ele consegue ficar alguns minutos com essa artéria entupida até que você consiga buscar atendimento médico. Foi o que eu disse, entre 60 e 90 minutos é considerado um tempo hábil, um tempo bom. Entendi. A partir disso, essa obstrução já começa a causar problemas graves. E aí o risco de complicações e morte vai aumentando cada vez mais. Por isso, quanto antes buscar atendimento médico, quando começar a iniciar os sintomas, é importante. Melhor, né? E claro, o importante mesmo é fazer, né, os acompanhamentos, né, doutor Sérgio, e ter aí as revisões periódicas para se diagnosticar qualquer anomalia, né? Nessa fase do ano também, Cláudio, vale a pena alertar as infecções respiratórias também. Verdade. Asmas, bronquites e por aí vai. Gripes fortes, até pneumonias. Essas doenças respiratórias são muito mais comuns nessa época do ano e também fazem com que os pacientes que às vezes já têm algum problema cardiológico fiquem descompensados. Piora a situação? Piora. Então, nessa época do ano é bom se cuidar, tomar as vacinas que fazem parte do calendário, a partir de 60 anos, vacina da gripe, se possível, vacina de pneumonia também. A gente pode até pensar, mas uma coisa não tem relação com a outra, acaba tendo, né? Tem. Acaba influenciando. Tudo é interligado.
Tá certo. Quero agradecer aqui mais uma vez a vinda do Dr. Sérgio Teran, trazer um pouco de informação para a gente aqui, ficar bem esperto, bem atento, bem vigilante. Nesse período, claro, a gente disse no ano inteiro com os cuidados com o nosso coração. Ô, Dr. Sérgio, obrigado pela participação aqui no telejornal, viu? Prazer estar aqui. Precisando, só chamar. Tá joia. E assim, minha gente, vamos encerrando esta edição. Você da Grande Vitória, obrigado pela audiência, pessoal aí que nos assiste pelo canal 20 via RCA. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixe seu recadinho no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista também está disponível no nosso canal direto no YouTube. Para falar conosco pelo telefone, está aí o número 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.